Viajar é sempre uma boa alternativa de lazer. E o turismo rural tem se destacado nos roteiros de viagens como uma opção de entretenimento, descanso e conhecimento. Se percebe hoje uma valorização maior do patrimônio, a vontade de conhecer aspectos da nossa história, ligadas aqui principalmente à cultura cafeeira. Começa agora o Nesp Ciência. Este mês, a matéria especial da revista Unesp Ciência fala sobre turismo rural. Nosso destino foi a cidade de Limeira, onde fica a Fazenda Quilombo. A distância entre Bauru e Limeira é aproximadamente de 230 quilômetros. Então, a rodovia ela tem uma paisagem bonita, tem muito verde, cadeias de montanhas. Enfim, é uma viagem que se torna muito agradável devido ao visual. Junto com outras 16 propriedades, a Fazenda Quilombo faz parte do projeto financiado pela FAPESP, que valoriza e preserva o patrimônio rural paulista. Chegamos na Fazenda Quilombo por volta de 8 horas da manhã. E rapidamente fomos recebidos por Fiel, um filhote de cachorro da raça Blue Heeler. Logo, chegou a socióloga e doutora em História, Maria José, e seu marido, Francisco de Araújo Ribeiro, herdeiro da Fazenda Quilombo e bisneto de Ezequiel de Paula Ramos, o primeiro dono da fazenda. Maria José, mais conhecida como Zezé, começou falando sobre a história do café e da Fazenda Quilombo. Quando nós recebemos grupos de visitantes, nós costumamos fazer um trajeto aqui pela sede da fazenda, os terreiros de café, as instalações aqui da sede. Mas antes a gente procura explicar a fundação dessa fazenda, né? E remontando também a doação da Sesmaria do Morro Azul, porque nós estamos localizados aqui bem na encosta do Morro Azul, que acho que é a única elevação existente aqui em Limeira, né? Então avistada ao longe e marcou a própria instalação das primeiras povoações aqui na região. Começar por este aqui, não é? Que é um quadro, a foto de um quadro que retratava o Brigadeiro Jordão, que é o mesmo do Campos do Jordão. E nessa região aqui ele fundou as fazendas Morro Azul e a Santa Gertrudes, que foram fazendas assim muito destacadas no período cafeeiro. Aqui já os fundadores aqui da Fazenda Quilombo, né? Que, essa parte foi desmembrada da Fazenda Morro Azul e o seu proprietário, filho do brigadeiro, Silvério Jordão, tinha vários filhos, entre eles essa senhora, né? Ana Eufrosina, que se casou com o doutor Ezequiel de Paula Ramos. Era um advogado natural de Bananal, que veio se estabelecer em Limeira. Então, a partir de 1876, esse casal começa a fundação da Fazenda Quilombo numa área destacada da Fazenda Morro Azul, que foi a herança recebida pela Ana Eufrosina Jordão. Em 1892, a Fazenda Quilombo tinha a estrutura de uma pequena cidade e o café era forte na economia da fazenda e do estado de São Paulo. Aqui nós temos a sede da fazenda, né, com todas as construções iniciais,
e a colônia onde moravam os trabalhadores, né? Que eram em sua maioria italianos. Mas havia espanhóis, algumas famílias de alemães e antigos moradores, né? Brasileiros e também libertos. Aqui é uma foto de 1909 também, com o pessoal comemorando o final da colheita de café de 1909. E essas pessoas permaneceram aqui por muitos anos, até a crise de 29, quando houve uma dispersão dos colonos, né, para outras propriedades ou para a cidade. Com a quebra da Bolsa de Valores americana, o Brasil teve a primeira grande crise de superprodução do café e o governo brasileiro promoveu a queima de estoques para tentar segurar os preços. O café ainda tem força na economia da Fazenda Quilombo. Sob um calor de 39 graus na sombra, fomos conhecer os galpões de café. Vamos! E vamos parar pouco, viu, gente? Porque é muito quente. Hoje em dia nós utilizamos esse prédio ainda também com café. Então a nossa colheita de café é feita manualmente e a secagem é feita no terreiro. Esse prédio ele foi construído no final do século XIX para ser a máquina de café. Ele era um prédio que lembra as construções industriais inglesas, francesas, não é? Com tijolos aparentes, essas janelas em forma de arco. E para a instalação da fazenda, eles tinham que fazer todo um preparo, né? Inclusive montar uma olaria para fabricar os tijolos. Pausa para o café e boas histórias. Você sabe como surgiu a coxinha? Aquele famoso salgadinho tão apreciado até hoje? O neto de Dom Pedro gostava muito de coxinha, de galinha. E não havia coxinhas para todos, né? Então a cozinheira resolveu inventar uma coxinha. O Nesp Ciência volta já! Quilo de batata cozida e amassada, meio quilo de farinha de mandioca, cebola, alho. Você sabe como foi criada a famosa coxinha? Faz parte do projeto FAPESP, aí, né, que inclui os pesquisadores das universidades, inclusive a Unesp, editar um livro de receita das fazendas. E eu estava, então, me lembrando de um livro que foi editado aqui em Limeira pela Sociedade Pro Memória, em que foram recolhidos depoimentos de pessoas que viveram aqui na cidade, e entre elas a célebre história da coxinha do Morro Azul. A Fazenda Morro Azul, me parece que em 1883, recebeu a visita de Dom Pedro II, da princesa Isabel, dos netos de Dom Pedro. Então o neto de Dom Pedro gostava muito de coxinha, de galinha. E não havia coxinhas para todos, né? Então a cozinheira resolveu inventar uma coxinha e preparou então a carne da galinha, desfiou, refogou essa carne e fez uma massa de batata com farinha de mandioca, porque na época se usava pouco a farinha de trigo. Então era batata e farinha de mandioca. E recheou com a carne de frango, deu o formato de uma coxinha de frango e também colocou um ossinho de frango para enganar a criança, que passou a apreciar muito esse prato, né? E esse prato, então, foi difundido e a receita recolhida e publicada nesse livro Histórias e Receitas de Limeira. Depois do café, continuamos nosso turismo e seguimos até o Morro Azul.
Para chegar até lá, nossa equipe percorreu o trajeto que era caminho da família real. Dizem os populares que o nome da cidade de Limeira surgiu no Morro Azul. Um dia, um frei franciscano chamado João das Mercês, que acompanhava uma caravana de bandeirantes, morreu subitamente ao passar uma noite no rancho do Morro Azul. Ele foi sepultado ali mesmo com a sacola de limas que carregava. Mas, supostamente, as laranjas estavam envenenadas. No lugar da sepultura do frei, brotou uma limeira. Foi desta história que surgiu o nome da cidade de Limeira. Seguindo o caminho real, tivemos uma visão da fazenda. Neste ponto, é feita a última aula de qualificação de professores de geografia da cidade. Logo atrás da gente, outra curiosidade. Tem uma torre pequena que se destaca pela sua idade. Foi a primeira torre instalada no morro e data de 1958. E quem construiu foi a Rádio e Televisão Tupi de São Paulo. Então foi a pioneira em se instalar, a empresa de comunicação se instalar aqui no alto do Morro Azul. E essa empresa era do Assis Chateaubriand, diários e emissoras associadas, e cobria o Brasil todo. Antes da volta para a sede da fazenda, uma pausa no bosque que turistas e estudantes ajudaram a formar. Esse espaço foi formado a partir de 1999, quando nós começamos a receber escolas. E cada escola que visitava a fazenda plantava uma árvore. Então se constituiu esse espaço com árvores e no ano 2000 nós plantamos muitas mudas de pau-brasil em comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil. Olha, esse aqui é um pau-brasil que foi plantado mais recentemente. É interessante a gente mostrar para as crianças a flor dele, né? A árvore que deu nome ao nosso país. No próximo bloco, a socióloga e historiadora Maria José fala sobre o projeto da FAPESP, que tem como objetivo preservar e divulgar o patrimônio histórico paulista. Nós fazemos parte, aí, como uma fazenda histórica, desse projeto desenvolvido por várias universidades paulistas, né, intitulado Patrimônio Cultural Rural Paulista, um espaço privilegiado para o estudo, a pesquisa e o turismo rural. Unesp Ciência volta já! Dezesseis fazendas participam do projeto turístico de Fazendas Históricas Paulistas. Mas 14 dessas fazendas pertencem à Associação das Fazendas Históricas Paulistas, uma entidade, né, criada pelos proprietários dessas fazendas, e essas propriedades têm todo um patrimônio edificado, tanto da época do café, como do tropeirismo, como da cana-de-açúcar, e são assim voltadas ao desenvolvimento do turismo rural. E esse projeto, coordenado pela Unicamp, e que teve a participação da UFSCar de São Carlos, da Unesp e da USP de São Carlos também, da USP, da Unimep e de outras instituições governamentais, como o Instituto Agronômico e a Embrapa. Então, foram instituições que nos auxiliaram, né, a avaliar mesmo o potencial dessas propriedades em termos de construções, do seu acervo, em termos de
objetos antigos, de quadros, livros, equipamentos agrícolas, máquinas. E esse projeto, além da sua parte teórica, também desenvolveu oficinas de práticas de restauro, de conservação de fotografias, de conservação de objetos e concorreu para uma divulgação maior desse patrimônio cultural paulista que estava sendo assim muito perdido mesmo, não é? Pela demolição de sedes de fazenda. E tudo isso foi relatado em vários estudos, né, feitos por arquitetos, historiadores. E com esse projeto nós tivemos, então, uma oportunidade de avaliar melhor todo o potencial dessas propriedades rurais ligadas aos ciclos da cana-de-açúcar, do tropeirismo e da expansão cafeeira e as consequências desses ciclos, né, tanto na cultura material como na cultura imaterial. Em 2013, a coordenação do projeto vai para a UFSCar. Lá no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, todo o acervo histórico encontrado nas fazendas será catalogado online, o que permitirá receber novas informações constantemente. Se nota uma valorização maior do patrimônio, uma vontade de conhecer esses aspectos, né, de desenvolvimento das cidades a partir de meados do século XIX. Muito do que o estado de São Paulo é hoje se deve ao passado marcado com raízes fortes na agricultura. Um passado que tem ficado cada vez mais presente. As pessoas estão buscando a sua identidade, não é? Como família, elas passaram a preservar, a valorizar mais e a preservar mais o seu próprio patrimônio pessoal, em termos de álbuns, de fotografias da família, querer conhecer detalhes da história de suas famílias, né? Os porquês essas famílias vieram para essa região, a que atividades se dedicaram, como as novas gerações tiveram acesso a um sistema educacional, não é? Que muitas vezes as distanciou do trabalho na lavoura, as colocando assim, em atividades urbanas, ou mesmo fazendo cursos técnicos, universitários, não é? Então esses aspectos são de muito interesse para as pessoas que visitam. Todos esses aspectos motivam as pessoas para um retrospecto na sua própria história familiar. Você pode ler a matéria sobre turismo rural e todo o conteúdo da revista Unesp Ciência na íntegra. Acesse www.unesp.br/revista. Unesp Ciência fica por aqui. Até a próxima!